Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Eu estou aqui muito feliz em poder compartilhar com vocês acerca da importância da doutrina na música. E eu sou Camila Dias, sou esposa do Manuel Dias, sou líder de louvor no Ministério Verbo da Vida, na Igreja Sede. E realmente eu tenho vivido essa importante missão lá no nosso departamento de música, que é cuidar da questão doutrinária na música. E eu gostaria de compartilhar com vocês acerca daquilo que eu tenho meditado, daquilo que eu tenho estudado e principalmente daquilo que eu tenho provado e visto o Senhor fazendo na minha vida, na vida dos irmãos que estão conosco, daqueles que nós temos ministrado através da música. Nós temos visto eles crescendo em fé, crescendo em conhecimento do Senhor. Porque o que nós cantamos deve ser sempre a palavra de Deus. Primeiramente, eu queria convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos e louvar o Senhor, a orar ao Senhor, na verdade, né? Engrandecer a Deus, mesmo sem música, porque a adoração não depende da música. Nós vamos ver hoje que a música é um instrumento de Deus, mas que a vida de louvor e de adoração é independente da música. Mas nós podemos em todo momento, em qualquer lugar, levantar as nossas mãos, adorar o Senhor, louvar a Ele, engrandecer a Ele. Pai, nós te damos graças por este dia, nós te damos graças porque nós te conhecemos, nós te damos graças porque a Tua vida habita em nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua fé foi plantada em nós quando nós nascemos de novo. E nós temos o privilégio de crescer de fé em fé, de glória em glória, Pai. Muito obrigada pela Tua graça, muito obrigada pelos olhos espirituais abertos nesta manhã. Obrigada porque a luz da Tua palavra está brilhando nas nossas vidas e nós iremos viver cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti, receber do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ministre aos corações as necessidades que só o Senhor conhece. E nós cremos que nós iremos subir numa glória maior de conhecimento do Senhor e cumprir os Teus planos e propósitos na nossa vida. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Tu és bom em todo o tempo, o Teu amor nos cerca, a Tua bondade, Senhor, nos cerca e nós temos provado e visto da Tua bondade. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós temos o Shalom, um caminho próspero para trilhar. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de entendermos a importância da música na igreja, precisamos entender o que é adoração. Porque a música é uma das formas de adoração. A música não é entretenimento. O mundo usa a música como entretenimento, mas a música foi um instrumento que Deus fez para nos beneficiar, para nós usarmos como um instrumento de louvor e adoração a Ele. Então, assim, a música não é aquilo que abre o culto para esperar que os atrasados cheguem, né? Quando todo mundo chegar, acaba o momento de música e começa o culto. Não, a música faz parte do culto. Amém? Então, ela viabiliza, ela promove o louvor e a adoração no culto ou no devocional. A música também não é só usada na igreja. Nós temos vários instrumentos, plataformas musicais, né? Antigamente finado de CD que a gente colocava e a gente podia, né, onde a gente estivesse, adorar o Senhor. Então ela é realmente um instrumento de devocional também. E ela é uma expressão de louvor. Através dela, nós podemos nos conectar na alma, no corpo e no espírito com Deus. A alma ela é composta por ritmo, melodia, harmonia. E essas partes da música, ela toca o ser humano por completo. O ritmo no seu corpo, a harmonia na sua alma, a melodia na sua alma, no seu espírito, ela transmite algo.
Então a música não é algo para entretenimento, não é apenas arte, mas a música foi algo instituído por Deus para nos conectarmos com Ele, para fazer parte da nossa vida de adoração, de louvor a Ele. Então existe um poder extraordinário disponível quando o povo se reúne no prédio, na igreja, para louvá-lo. Existe um poder disponível. A Bíblia, tem várias passagens nela, várias histórias em que a música faz parte desse processo, né, de desenvolvimento. A música faz parte do louvor, do culto e da adoração. Em João capítulo 4, versículo 20, nós temos lá a passagem da mulher samaritana. E ela fala, né, que ela se encontrou com Jesus no poço e Jesus, ele se move, né, nos dons do Espírito e fala acerca da mulher, sobre a vida pessoal dela, e ela fala: você realmente é profeta. E o que ela pergunta para Jesus? Ela não pergunta uma solução para um problema pessoal dela, mas ela pergunta o quê? Senhor, onde é que a gente deve adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos no monte, mas onde é que eu devo adorar? Então, nessa passagem, o que eu quero dizer com isso? Nessa passagem a gente vê que existe um desejo nato do ser humano, intrínseco no ser humano, a adoração. O homem nasceu, foi feito para adorar. E no Antigo Testamento, né, onde essa mulher samaritana estava inserida, era num lugar físico. Eles tinham que ir ao templo, oferecer sacrifícios, uma série de rituais e cerimônias para poder tentar acessar a Deus. Mas no Novo Testamento a gente vê que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que Deus, através de Jesus Cristo, Ele construiu para si um templo, não agora com pedras materiais, pedras como um templo, um edifício material, mas sim pedras vivas, ou seja, a igreja do Senhor, né? Não mais com sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais. Deus fez um templo para Ele agora, não mais de pedra, mas de corações restaurados e rendidos e redimidos por Ele. A igreja de Jesus, que pode adorar em espírito e em verdade. Então, na própria passagem da samaritana, Jesus fala: eis que a hora chegou e a hora já veio em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a música faz parte desse projeto. A música Deus instituiu para fazer esse projeto acontecer. Ele é um instrumento poderoso para isso. E a gente pode ver também em Lucas capítulo 1, versículo 71 ao versículo 75, nós temos o cântico de Zacarias, na Bíblia, né? Os estudiosos colocaram esse título, Cântico de Zacarias, ou seja, uma música, uma canção, em que Zacarias começa a profetizar acerca do Messias. E ele fala assim, parafraseando, né? Fomos libertos das mãos dos nossos inimigos para adorar a Deus todos os dias das nossas vidas. Ou seja, a adoração é um estilo de vida. Nós fomos criados para adorar. Não é aquele momento em que eu venho para a igreja. Não é aquele momento em que eu sinto a presença de Deus, então eu vou adorar, vou levantar as minhas mãos e louvar. Não. A adoração é um estilo de vida. Assim como está em Lucas, Ele nos redimiu para usufruir das bênçãos dele, mas principalmente para adorá-lo todos os dias da nossa vida. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado para que nós vivêssemos para o louvor da sua glória. Então nós nascemos, nós vivemos para o quê?
Para louvor da glória de Deus, para adorar a Deus. E não é Deus que precisa de adoração. Deus, ele é autossuficiente, ele é o Deus todo-poderoso. Ele tem tudo o que ele precisa, ele criou tudo o que existe. Ele é mais do que suficiente. Mas a adoração é para quê? A adoração é para nós. Nós é que necessitamos de adorá-lo. A adoração é para o nosso benefício. E por que, Camila, a gente precisa adorar? É uma coisa tão subjetiva. Realmente, porque como Jesus falou para a mulher samaritana, a adoração é em espírito e em verdade. A adoração nasce aonde? No coração. É um coração rendido, é um coração devotado a Deus. Muitas vezes a gente pode estar aqui na igreja com as mãos levantadas, os olhos fechados, chorando, uma música linda rolando, mas não estamos realmente adorando a Deus. Às vezes a gente está rendido, adorando ao Senhor, com os olhos fechados e chorando e pensando: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Que coisa! Ai, Jesus, só lamentos no nosso coração. Será que isso é adoração? Ou a adoração é lançar sobre Ele todo cuidado. Senhor, eu lanço sobre o Senhor, eu levanto as minhas mãos, eu deixo as minhas preocupações, eu deposito diante do Senhor as minhas preocupações e as minhas ansiedades, porque o Senhor é o meu Deus, eu te adoro, eu te exalto. Quando um coração contrito, não uma voz bonita ou gestos que parecem de adoração estão acontecendo, é adoração. Não, é quando um coração está contrito, rendido a Ele, é a adoração. Então, a adoração não é só música, e música não é adoração. Música, o mundo todo faz, não é verdade? Você pode ir para São Paulo e ver uma orquestra no Teatro Municipal de São Paulo, a coisa mais linda do mundo. Mas será que aquilo é adoração? Não, é arte. É bonito, é bom de ouvir, mas não tem um coração rendido, aquilo ali não traz glória a Deus, aquilo não é adoração. Então, nós precisamos adorar a Deus, porque é o momento em que eu coloco o meu coração diante dEle, e Ele tem acesso à minha vida, Ele tem acesso ao meu ser. Então, a adoração é muito mais do que a aparência, é muito mais do que a música que está rolando. A adoração acontece dentro do coração. E eu gosto de uma passagem, de um trecho de um livro do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. Inclusive, eu indico esse livro para você ler. Especificadamente no capítulo 5, quando ele fala sobre a adoração, ele fala assim: a adoração cria um canal que dá acesso à presença de Deus, para transformar as vidas das pessoas de uma maneira poderosa. Então, visto isso, a gente pode dizer que a adoração é uma forma de nos conectarmos com Deus. É a linguagem de comunicação com Deus. E a música, meus irmãos, tem um papel fundamental nisso. E existe também um princípio que eu gosto de falar, que é o princípio da adoração. Você se torna aquilo que adora. Se você puder abrir lá em Salmos capítulo 115, fala assim: Salmos capítulo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles,
aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Então, a gente pode ver aqui, quando ele fala assim, tornem-se iguais a eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam, eu posso extrair aqui que existe um princípio. Quando eu adoro a algo, eu me conecto com esse algo. Eu vou me assemelhando a esse algo. Então, o inverso, o lado bom é verdadeiro. Então, se eu adoro ao Deus verdadeiro, eu também me torno semelhante a Ele. E a gente pode ver isso quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a gente vê aqui que quando nós nos expomos à glória do Senhor, e como é que a gente pode se expor à glória do Senhor? É contemplando Ele, é adorando Ele, é se rendendo a Ele. É assim que nós contemplamos a glória do Senhor, louvando a Ele. Então quando nós fazemos isso, nós somos transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Nós estamos aqui no mundo, mas a gente, quando nasceu de novo, nosso espírito foi recriado, mas nós temos o quê? Uma alma, que ela precisa ser renovada pela palavra, que ela precisa ser transformada. Quando nós nascemos de novo, os sentimentos ruins não vão embora, os pensamentos maus não vão embora de uma hora para outra. Nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E a música tem esse poder de renovação da nossa mente. A música, ela doutrina. A gente vai ver Deus falando sobre essa questão, até instruindo o povo de Israel a escrever uma canção para memorizarem. Você pode abrir lá também, Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, versículo 19. Deuteronômio capítulo 31, versículo 19. Deus fala assim a Josué: agora escrevam para vocês dessa canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. E no capítulo 32 é a canção de Moisés. E ele repete isso em vários versículos. A gente vê ele falando no versículo 22. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas. No versículo 30 fala: e Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Desculpa, eu falei Josué, mas foi Moisés que escreveu esta canção para inculcar nos israelitas a vontade de Deus. Para Deus falar assim: ó, vocês foram avisados, essa canção eu inculquei em vocês, para vocês saberem qual é o caminho a seguir, o que é certo a ser feito. Então a gente vê aqui nessa passagem Deus, o próprio Deus, usando a música para doutrinar a nação de Israel, a ensiná-los, a inculcar uma ideia. Existe um filósofo em Atenas chamado Damon, que ele fala assim: dê-me as canções da nação e eu não me importarei com quem faz as suas leis. Ou seja, aquilo que as pessoas estão cantando, aquilo que elas estão escutando, vai ditar o seu comportamento, vai ditar o que elas fazem, vai ditar o que elas pensam. Então, gente, a gente tem
a música como um instrumento poderoso de doutrinação. Ela faz inculcar. Talvez você não se lembre exatamente de uma frase completa do que eu estou ministrando para você agora. Mas no culto de domingo passado você vai conseguir se lembrar de uma canção inteira. Não é verdade? Eu não me lembro muito bem assim, uma frase, um parágrafo completo do que o irmão ministrou domingo passado na minha igreja, mas eu me lembro do repertório. Não é verdade? Então, a música, ela é um instrumento poderoso de doutrinação. E o mundo sabe disso. O mundo sabe disso. A música é altamente disseminada, investida. Em todo canto que você vai. Ontem mesmo eu fui fazer as compras ali no Açaí e estava rolando uma música para o estacionamento. Gente, um alto-falante num estacionamento com uma música. E que, diga-se por passagem, horrível. A música só fala sobre traição, sobre bebedeiras. Horrível. Então, o que é que nós temos deixado entrar nos nossos ouvidos? O que nós temos deixado entrar nas nossas casas? Nós temos que ter muito cuidado. Eu não quero falar sobre teoria de conspiração ou algo assim. Não, Camila, isso aí é muito... deixa de exagero. Mas o diabo sabe usar a música. E nós, como filhos de Deus, nós temos que tapar todas as brechas. Cuidado, não use a música como entretenimento. Eu não quero ser legalista nem radical, mas eu aprendi uma coisa na minha vida pessoal. Isso aqui agora é Camila falando. Se você for me perguntar, Camila, você ouve música do mundo? Eu não ouço. Porque o mesmo comprometimento que eu quero que Deus tenha comigo, eu tenho que ter com Ele. Então, se eu quero um novo nível de glória na minha vida, eu tenho que deixar certas coisas de lado. Tenho que deixar, às vezes, coisas que não são pecado, mas são impurezas. Eu não posso me contaminar. Eu não posso deixar uma pequena brecha. Não posso. Eu quero Deus em todas as áreas da minha vida. A palavra de Deus diz o quê? Buscai a Deus e Ele se chegará a vós. Então, então é por merecimento, Camila? Não é por merecimento. Mas Deus, Ele não é invasivo. Deus não obriga. Ele só vai até onde você permite que Ele vá. Quem é invasivo, quem gosta de dominar e fazer as coisas falsas é o diabo. Mas Deus, Ele primeiro o quê? Procura os verdadeiros adoradores. E quando eu imito esse sinal de adoração, de rendição, de eu honro o Senhor na minha casa, com que entra através da minha televisão, do meu aparelho de som, Ele me honra. Amém? O Senhor, Ele se agrada de nós e Ele quer satisfazer os desejos do coração. Então, para Ele satisfazer os desejos do nosso coração, Ele tem o quê? Que se agradar conosco. Amém? Então, cuidado, gente, com o que vocês escutam. Mas assim, eu não escuto música secular dentro da minha casa. Mas às vezes a gente escuta algumas músicas que não estão de acordo com a nossa fé, com aquilo que Deus é. Né? E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses 4:8, que fala sobre isso, né? Temos que nos encher de tudo que é puro, de tudo que é santo. Da forma com que eu me rendo ao Senhor, é o que eu vou dar de liberdade para Deus operar na minha vida. Então, se eu quero uma grande porção de glória, existe realmente uma grande porção de se abster de certas coisas que até são lícitas. Cuidado com novelas, cuidado com músicas. É só uma música que está ligado no rádio no meu carro, mas está entrando as ideias. Está entrando as ideias dentro dos seus ouvidos, indo para a sua alma. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se ele está falando sobre pensar, aquilo que as pessoas não veem, não escutam, não sabem o que está passando dentro de você, ele está mandando você pensar naquilo que é puro, verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é amável. Imagine aquilo que você coloca para você escutar, não é? E ainda mais aquilo que você canta. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que fazer tudo com intencionalidade. Nós não estamos aqui por acaso. O diabo não está brincando de ser diabo, né? Mas maior é Deus do que o mundo, maior é Deus do que o diabo. Então, quando nós nos disciplinamos, a adoração é uma disciplina espiritual. Então, quando nós nos disciplinamos a fazer algo para Deus, o Senhor vem e nos respalda, vem e nos honra. O Senhor vem e nos fortalece. Ele responde com graça, com poder, com força, com amor. Nós somos transformados, vale a pena. Como eu citei, né, em 1 Pedro capítulo 5, ele fala sobre sacrifícios espirituais. Irmãos, são coisas que nós precisamos realmente sacrificar. Sacrificar a carne, sacrificar o corpo. Ter uma mudança radical. Se nós queremos grandes resultados, nós precisamos ter grandes ações. Amém? Então, vamos nos encher daquilo que é puro, do que é verdadeiro, do que é amável, daquilo que há louvor a Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 17 a 20, ele fala sobre sermos cheios do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Existe um poder quando nós cantamos a Deus em português. Existe um poder quando nós cantamos a Deus em outras línguas. Existe um poder disponível no louvor. E quando nós nos reunimos e cantamos juntos, com esse coração rendido em adoração a Deus, o Senhor vem com sua glória. Em Salmos fala que o Senhor é entronizado nos louvores do seu povo. E o que quer dizer entronizado nos louvores? É um trono construído de louvor e adoração, onde o rei se senta e ordena, decreta coisas em favor daquele povo. É nesse sentido que essa palavra ali está escrita, entronizado no meio dos louvores do seu povo. O Senhor Deus vai agir como rei naquele local. Então, quando nós oramos em línguas, quando nós cantamos ao Senhor em uníssono, juntos, nós estamos construindo esse trono de louvor a Ele, onde o rei se senta e ordena a bênção, onde Ele se senta e ordena aquilo que Ele quer que se cumpra nas nossas vidas. E nós somos o quê? Edificados. Quando nós cantamos em outras línguas, nós somos cheios do Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, eu quero que você abra lá também. Colossenses 3,16, que é onde eu quero chegar também na questão da doutrina na música. Ele fala assim: habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em quê? Em seu coração. Então, o que primeiramente nesse versículo nós vemos? Que precisa o quê? Habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Para o quê? Para ensinar, para aconselhar com toda a sabedoria, para cantar. Então nós vemos aqui a palavra de Deus dentro da música. Tá, Camila, mas eu sou novo convertido, ou parece que eu leio a Bíblia e eu não entendo nada do que está sendo falado aqui. Eu já passei por isso. Meu Deus, parece que está falando grego. Então o que eu fiz? Peguei uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Comecei com uma linguagem mais fácil. Fui estudar.
graças a Deus, a nossa igreja Verbo da Vida, nós temos muitos instrumentos poderosos para nós aprendermos a palavra de Deus, né? Primeiro nós precisamos o quê? Ler a Bíblia, para a palavra habitar ricamente em nós. Nós temos que ler a Bíblia e com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ensinando o que está escrito, Ele vai nos instruindo. Mas existem ferramentas que nós precisamos fazer, adquirir, para expandir esse conhecimento ou poder decifrar o grego que está na Bíblia às vezes, né? Então nós precisamos ler livros da nossa livraria. Nós temos o Verbo Shop, nós temos muitos livros que eles foram realmente selecionados com cuidado, com carinho, na sã doutrina daquilo que nós pregamos. Então comece com os livros do irmão Reagan. Os livros do irmão Reagan são maravilhosos, são cheios de testemunhos, de exemplos práticos da palavra de Deus. Os livros do pastor Bud também, eu acho maravilhosa a graça com que o pastor Bud tem de ensinar a Bíblia. E o Perilo Borba, ele transcreveu algumas ministrações e ele fez a série Legado, que são livros pequenininhos. Eu também me assustava muito, eu não gostava de ler livro grosso não, então eu pegava o quê? Os livrinhos pequenininhos. Comecei com os livrinhos pequenininhos do irmão Reagan, depois agora eu já consigo pegar um livro de Rick Renner de 200 páginas e ler todo. Hoje é um exercício, gente. É sacrifício espiritual mesmo, é uma disciplina, e com o tempo a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai consumindo coisas mais fortes, o pirão, né, mais forte, saindo do leitinho. Mas nós precisamos ter paciência, perseverança e colocar a palavra de Deus para dentro. E outra coisa, nós temos as escolas, nós temos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos escolas de ministros, nós temos escolas de missões, que elas vão nos ensinar a palavra. Nós temos nosso site do Verbo da Vida. O site, ele tem lá escrito bem fácil, de uma forma bem fácil, no que nós cremos, quem somos, e ele vai dizendo quais são a nossa profissão de fé, se nós cremos na Trindade, se nós cremos no batismo do Espírito Santo, se nós cremos, como é que nós cremos na escatologia. Então tem lá tudo escrito. E no quem somos, tem lá falando sobre a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Então você é nascido de novo, você congrega no Verbo da Vida, você precisa conhecer a sua igreja. Você precisa conhecer a palavra. A nossa igreja é conhecida como a igreja da palavra da fé. Então, o que é que nós precisamos cantar? Fé. Nós precisamos ser cheios de fé, da palavra da fé. Eu vim de uma igreja que era muito religiosa, que era muito tradicional, que não conhecia a Deus. Conhecia a Deus meio de forma embaçada. Eu fui alcançada lá, eu nasci de novo, fui batizada com o Espírito Santo. Mas quando eu fiz o rema e vim para o Verbo da Vida, parece que os meus olhos se abriram para outra dimensão. Eu via um Deus embaçado, um Deus que podia matar, um Deus que colocava doença para ensinar alguma coisa, um Deus que não era próspero, que na verdade pobreza era sinal de humildade. Então Deus queria que a gente de certa forma sofresse, mas é uma falta de conhecimento daquilo que Deus é. Então quando eu vim para o Verbo da Vida, fiz o rema, nossa, a minha vida mudou. A minha vida mudou completamente. Completamente. Então nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz, o que a nossa igreja crê e cantar de acordo com isso, né? O nosso ministério, ela tem uma missão, tem a visão e tem 10 valores. Eu selecionei alguns dos valores, não dá para citar todos agora, mas um dos valores é vida de fé. Nós precisamos tocar e cantar músicas que transmitam quem nós somos, o que nós podemos e temos em Cristo.
Não andamos mais por sentimentos naturais, vivemos por fé. Existem muitas músicas aí que, meu Deus do céu, a gente coloca um louvor para ver, né, se dá uma melhorada, né, no ânimo. Mas tem algumas músicas que parece que quando acaba, você acaba assim, com aquela cara. É, Jesus, é assim mesmo. Tropeça aqui, cai acolá. Só a misericórdia. Não. Essa não é a visão que Deus tem para nós. Não é a visão da nossa igreja. Nós temos uma visão de viver acima das circunstâncias, uma vida de fé. A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, que não se esperam, que não estamos sentindo, mas é a certeza de que vai acontecer aquilo que Deus falou que vai acontecer. Isso é fé. Amém? As nossas músicas, a nossa casa tem que estar cheia desse tipo de louvor, de uma vida de fé. Outro valor, unidade e amor. Músicas de comunhão, de amor um com os outros. Enfatizar e inculcar em nós, né, ser doutrinados de que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Pastor Bud falava muito sobre isso. Irmãos, não fica pedindo a Deus amor, pedindo para Deus te dar amor, para você sentir amor por aquilo. Não, amor é um posicionamento. E quando nós nascemos de novo, o amor de Deus veio para o nosso coração. Deus é o quê? Deus é amor. Deus habita dentro de você, então o amor habita dentro de você. O que nós precisamos fazer? É desenvolver esse amor, é aumentar, expandir esse amor. O amor já está dentro de nós. Então nós precisamos colocar nas nossas músicas isso. Eu tenho amor, eu posso amar. Amém? Cuidado com expressões. Hoje mesmo eu estava ouvindo algumas músicas, eu coloquei lá na Alexa, Diante do Trono. Aí entrou vários tipos de música, né? E entrou uma música lá que nem era do Diante do Trono, mas aí ficava, eu estou apaixonada, eu estou ardendo de amor por você. Gente, sinto dizer, mas tem dias que você não está com vontade nenhuma de adorar, e você não está com vontade nenhuma de levantar as mãos e louvar a Deus. As circunstâncias ao seu redor, então assim, você não está apaixonado, você não está ardendo de louvor por nada, ardendo de amor por nada, pelo contrário, você está às vezes querendo realmente, né, apertar o pescoço de alguém, ou até mesmo você não está se aguentando, ou só aconteceu isso comigo. Mas o que a gente tem que fazer? A gente não vive por fé? O amor de Deus não foi derramado no nosso coração, então a gente tem que tomar posse dessa palavra e levantar mesmo não sentindo nada, levantar as mãos mesmo não sentindo nada, erguer a voz mesmo não querendo e fazer calar a nossa mente, calar essas outras vozes que não são de Deus. Então nós temos que colocar músicas não exacerbadas, não exageradas, mas falar daquilo que é a realidade dentro da palavra de Deus, né? E outro valor é integridade. Nós somos o quê? Santos. Nós somos justos, libertos do pecado. Por isso, podemos andar de forma digna do Senhor. Não é tropeçar aqui e cair acolá. Pode ser que você tropece, mas quando tropeçou, levantou e fala, Satanás, eu estou me levantando e eu não vou mais cair nisso. E se fortalecer aonde? No Senhor, na presença dEle. Não se conformar com uma vida meia boca. O Senhor nos libertou meia boca? Ele deu meio Cristo? Uma gota de sangue? Não. Ele nos comprou com o seu Filho precioso. Ele morreu, se esvaziou completamente da sua glória e do seu sangue, para que nós pudéssemos viver uma vida justa, íntegra e santa. Então nós temos que cantar isso, que nós podemos andar em santidade, em justiça,
Amém? Em Cristo nós somos justos, nós somos justificados e por causa disso nós podemos viver de maneira santa e íntegra diante do Senhor e no mundo. Amém? Outro valor, alegria e paz. Pastor Bunge, ele tem um livro, né, da série Legado que é Ha, Ha, Ha. A alegria é uma marca do nosso ministério. É aquela coisa, acima de qualquer circunstância eu posso me alegrar no Senhor. Acima de qualquer coisa que o diabo venha se levantar, o gigante pode ser maior do mundo, mas eu posso andar em alegria. Por quê? Porque eu sei a quem eu pertenço. Porque o Senhor ri dos meus inimigos. Ele nos deu uma vida de júbilo. Ele se jubila com seus filhos. Ele se alegra com seus filhos. E não há mal algum que possa nos alcançar. Amém? Então, nós precisamos ter dentro do nosso DNA e colocar isso para fora, a alegria. Temos que cantar músicas de celebração para nos alegrar apesar de qualquer situação. Músicas que tragam paz à alma e segurança naquilo que Deus é. Então, a paz está ligada à questão da alegria. Se eu tenho plena confiança de que Deus é bom, que Deus é amor, que Jesus é o príncipe da paz, Ele é o meu conselheiro, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção, então eu posso ter paz. As nossas músicas têm que transmitir esse sentimento. Nós temos que ter segurança daquilo que Deus é. O meu Deus não mata, o meu Deus não destrói, o meu Deus não mente. Ele não usa armas malignas para me ensinar qualquer coisa, não. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. E isso, quando nós cantamos isso, declaramos isso, a nossa mente é transformada. E às vezes a ideia embaçada que nós tínhamos de Deus vai desaparecendo e o Senhor vai mostrando quem verdadeiramente Ele é a nossa alma. Amém? A vontade de Deus é o que? É boa, perfeita e agradável. É isso que Romanos fala. Renove a vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro valor, fervor de espírito. Na nova aliança podemos nos manter fervorosos e cheios do Espírito. Deus está sempre conosco. A presença dEle está sempre disponível. É aquilo que eu falei, né, em Efésios capítulo 5, para nos enchermos do Espírito, em Colossenses, para se encher do Espírito com salmos, com hinos, cânticos espirituais, nós temos que nos manter conectados. Está ali lavando a louça, cantando em outras línguas, orando em outras línguas, salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você pode fazer isso no banho, você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso estudando, sabia? É um exercício, é um sacrifício, é um desenvolvimento, amém? Então, esse é um dos nossos valores, o fervor de espírito, a consciência de que nós estamos sempre na presença de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós. E quando nós louvamos a Ele, é aquela conexão que acontece, é o canal que abre para a manifestação do poder dEle sobre nós, em nosso meio. Amém? E sobre isso, sobre essa questão, né, do Espírito dentro e o Espírito sobre, nós temos um livro do irmão Reagan falando sobre isso, porque eu vejo que existem, às vezes, algumas dúvidas acerca, eu entro na presença de Deus, eu saio da presença de Deus, eu posso cantar isso, eu posso cantar aquilo. Leia os livros do irmão Reagan. O livro O Espírito de Deus sobre nós e o Espírito de Deus dentro de nós. Ele dá uma boa ideia para você poder julgar as músicas nesse sentido. Vida abundante.
Então, o último valor que eu quero falar com vocês agora é sobre vida abundante. Nossas músicas devem transmitir isso, vida, não morte, incerteza da vontade de Deus. Somos salvos do pecado, da morte e do inferno. Somos curados e prósperos. Jesus nos deu vida e vida em abundância. Amém? Então vamos nos encher daquilo que é bom, daquilo que é puro. Não deixa ouvir qualquer coisa, não se deixa ser contaminado por qualquer coisa. Julgue, olhe o que os seus filhos estão ouvindo, o que eles estão assistindo. Num tempo desse tecnológico, eu sei, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho Caio Petros, de 9 anos, e tenho Tessinha, de 6 anos. É praticamente impossível, eu tenho que fazer uma força monumental para poder controlar o tempo de uso deles de tela. Embora eu nem quisesse, eu também na época nem sabia sobre essa questão do malefício, né, da exposição da tela. E elas acabaram se expondo e eles fazem isso, mas eles têm horário. Eu vejo que eles estão assistindo. Eu não deixo eles escutarem qualquer coisa. Eles mesmo, quando abrem uma coisa, ele fala: mamãe, isso é de Deus? Quando eles percebem que tem alguma coisa assim estranha, diferente daquilo que eles têm aprendido. Mamãe, isso é de Deus? Isso aqui reflete a vontade de Deus? Que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. Vamos ser intencionais. A glória de Deus é proporcional ao tamanho da nossa entrega. Então, gente, vamos ter uma firmeza doutrinária naquilo que nós temos escutado, naquilo que nós temos cantado, naquilo que nós temos deixado entrar na nossa alma e no nosso espírito. Amém? O Senhor, eu vejo essa série como um grande cuidado do Senhor para nos evitar dano, cair ou até mesmo ser contaminados, né? Aos poucos por coisas que não são da vontade de Deus. E como eu disse, é um exercício, é um sacrifício diário, mas que no final vale a pena. Amém? Então eu espero que eu tenha abençoado vocês, e a minha oração é que vocês continuem meditando nessas palavras e ponham em prática aquilo que está sendo ensinado. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém. Nós vamos continuar o nosso culto agora com os nossos dízimos e ofertas. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe, honrar o Senhor a gente pode fazer de várias maneiras. E a Bíblia deixa claro que com os nossos bens, com os nossos recursos, é uma forma de honrarmos a Ele. Afinal de contas, reconhecemos que tudo o que temos é o Senhor que fez chegar em nossas mãos. E nada mais justo do que honrar a Ele com aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele colocou em nossas mãos para administrar. Devemos fazer isso com alegria. Afinal de contas, é para o reino dEle, é para alcançar pessoas. Né? Fazemos com coração generoso, por amor ao Senhor. Amém? A gente vai estar colocando aqui na tela o Pix da nossa igreja e os dados bancários para você poder fazer o seu dízimo ou a sua oferta de forma online. E eu queria estar orando com você. Pai, eu te dou graças por essa oportunidade de contribuir com o seu reino. Sim, Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, Pai, para que possamos ver bem, mas para que possamos superabundar em toda generosidade. Eu oro, Pai, pelos nossos irmãos, Pai, supridos em tudo, Pai. Sim, Pai, abundantes em toda boa obra, Pai. Fazemos por amor ao Senhor. Queremos mesmo, Pai, empenhar os nossos bens no Teu reino. Nós te damos graças, Pai, que as nossas ofertas subam ao Senhor como um aroma agradável, Pai, como honra ao Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos encerrando a nossa escola dominical online. Quero incentivar você a gerar expectativas para o nosso culto logo mais à noite, às 18 horas. Nós temos nosso culto presencial, nosso culto de celebração. Gera expectativas no Senhor e vamos estar aqui juntos recebendo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Fica na paz, seja abençoado. Em nome de Jesus.